Oi, boa noite. A gente hoje está na 7ª atividade do Quero na Escola, hoje, né, na semana. Hoje a gente vai falar sobre a temática de gravidez na adolescência. Primeiro eu vou agradecer a todos os alunos e professoras que estão acompanhando a gente a semana toda. A gente está tentando várias atividades, foi muito bacana que elas estejam acontecendo desde segunda-feira. E hoje a gente tem a presença, né, da Marlene Goya Loteiro, né, que é enfermeira, mestre em educação e graduanda em filosofia. Muito obrigada, Marlene, por estar aqui com a gente, fazer essa atividade e proporcionar um momento bem legal para a gente conversar sobre um tema muito importante que às vezes a gente não tem muita oportunidade de colocar dentro da própria escola. Eu que vim de escola pública, às vezes não consegui ter essa oportunidade. Então, eu acredito que eu agradeço muito que ela esteja acontecendo aqui e eu fico aqui muito contente, né? E passo a palavra para você, se você quiser, né, começar. E muito obrigada pela presença de todos. Olá, pessoal. Então, meu nome é Marlene Goya Lotério, eu sou enfermeira, né, como a Carla já falou. Queria falar para vocês que eu também fui aluna de escola pública, né, também estudei em escola pública, uma época, assim, que a gente tinha pouca perspectiva de cursar uma universidade, né, uma faculdade, naquela época, né, nem se falava, né, em curso superior para a gente. E eu fui fazer a faculdade mais tarde, né, depois de ter trabalhado. Então, eu já fiz algumas atividades também, assim, em escola pública, nas unidades básicas de saúde, e a gente sabe que o quanto essa informação que eu gostaria de passar para vocês é importante para as comunidades mais carentes, para as escolas públicas, né, para onde muitas informações não chegam, tá? Então, eu consegui fazer a faculdade, consegui trabalhar na área, então eu tenho esse conhecimento, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, tá bom? Obrigada mesmo, Marlene. Bom, eu posso iniciar, Carla, ou você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, pode começar, Marlene, não tem problema. Tá bom. Então, vamos lá. Eu sei que a gente está usando aqui um meio diferente, né? Fica um pouco estranho, porque eu nunca fiz isso. Então, vocês me desculpem aí pelas gafes ou, né, pelas dificuldades que a gente vai encontrar, tá? Mas vamos lá, vamos tentar. A gente tá junto aqui, não dá certo. Tá. Então, quando a gente fala de gravidez na adolescência, né, a gente tem que pensar em outros aspectos que a gente deveria saber. Eu não sei, com relação ao público, aos alunos que estão aí, eu sei que são todos do ensino médio, porque isso tem na verdade, a gravidez na adolescência, né, é um tema que fica lá por último de um conteúdo que vocês deveriam ter aí, que poderia, não sei, se chamar autonomia, não sei como estaria encaixado aí nos temas transversais, né, da Marlene, educação. desculpa, você quer que a gente já coloque o PPT na tela? Não, pode deixar, ainda Tá, não. você vai A agora hora que então, eu você vai... aí eu peço, tá bom? Tá bom, Então, tá bom. é o seguinte, a gente deveria ter começado a falar sobre o corpo humano, né, sobre o aparelho reprodutivo masculino e feminino, falar sobre sexualidade, falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, para depois chegar aqui na gravidez na adolescência, vocês concordam? Só que eu não sei, assim, o quanto que vocês já tiveram desses conteúdos, e aí
se surgirem perguntas, sabe? Porque, como é um tema extenso, que tem que ter um programa para ensinar tudo isso, né? Uma, uma, uma aula de 1 hora, né? Uma aula só, é difícil a gente abarcar tudo isso daí, tá? Então, eu me comprometi aqui a falar em gravidez na adolescência, então nós vamos ficar assim dentro desse tema, né? Porque eu vou considerando que vocês já tenham algum conhecimento prévio, com certeza tem, né? E porque senão fica muito extenso e a gente não consegue dar conta daquilo que a gente se propôs a falar, tá? Mas é lógico que surgindo dúvidas a gente vai esclarecendo, com certeza. Bom, gravidez na adolescência. Aí a gente precisa definir o que que é, né? O que que é adolescência, né? Então, a adolescência é um período do ciclo da vida que, se a gente for considerar pelo Estatuto do Adolescente, né, ele considera jovem as pessoas, né, de 17 a 29 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai considerar adolescente entre 12 e 17 anos. Então, mas para a área da saúde, principalmente nessa questão da gravidez na adolescência, o que, que a gente considera? Gravidez na adolescência, a gente considera uma gravidez que vai até os 19 anos. Então, por que isso? Né? Porque a menina de 19 anos, ela ainda não está com o seu corpo constituído, com o seu corpo bem formado. Ok? Então, quando você tem adolescentes de 19 anos para baixo, a gente considera que é uma gravidez de risco para a própria adolescente que está grávida e também para a criancinha que está lá se formando, o bebezinho que está se formando. E para essa população, para essas mulheres, jovens ou crianças até, existem programas de atendimento diferenciado de uma gravidez de uma pessoa com mais idade. A gente pode dizer que todas as meninas de 19 anos estão, ou todas as adolescentes estão dentro de um grupo de risco, se classifica como grupo de risco, porque elas precisam de uma atenção melhor. Mas isso quer dizer que todas elas, com todas elas, vai acontecer algum problema? Não. Tá? Mas que elas devem ser acompanhadas por profissionais especializados, né, nessa área da ginecologia e obstetrícia, para que tenham uma gravidez, porque são 9 meses, né, não é uma coisa assim rápida, não é uma semana, não são 3 meses, são 9 meses de evolução, que essa menina tem que ser acompanhada para que dê tudo certo e para que ela não tenha outros problemas, né? Porque a gente sabe que uma gravidez na adolescência não é muitas vezes uma gravidez que você programou, que você planejou, né? Pode ser que tenha, pode ser que tenha uma menina que planejou tudo isso, ter uma gravidez nessa idade, e que está tudo certinho, tem toda a condição econômica, cultural, né? Mas nem sempre, na maioria das vezes, não é assim que acontece, né? Então, para que ela não tenha outros prejuízos depois, né, que nasce a criança, existe esse programa que vai cuidar dessa menina durante toda a sua gravidez e durante também o parto e pós-parto, tá? Então, a gente considera gravidez na adolescência, meninas até os 19 anos, tudo bem? Então, a gente pode separar, assim, vários aspectos, que a gente tem os aspectos sociais, né, os econômicos, sociais, os culturais, e o que a gente está falando aqui é do aspecto biológico, tá? Então, para a menina até 19 anos,
o corpo dela não está bem desenvolvido ainda. Ela ainda não cresceu o suficiente, ela ainda precisa de muito nutriente, precisa da consolidação óssea, por exemplo. E se ela engravida nesse período, quais as complicações dessa gravidez? Nós vamos ter uma gravidez, o organismo, ele funciona com uma certa inteligência, né? Então, se a menina ficar grávida nesse período, o que vai acontecer? O organismo vai dividir um pouco dos nutrientes para a mãe e para o bebê. Vocês, eu acho que todo mundo sabe, né, que o bebê é nutrido pelo cordão umbilical, né, que sai da placenta, lá o útero, a placenta gruda lá no útero, vai tirar os nutrientes, né, e vai mandar através do cordão umbilical para a criança, para ela ser nutrida de maneira adequada. Então, o organismo vai dividir esses nutrientes entre mãe e criança, né? E uma das complicações é a gente ter uma criança pouco desenvolvida, uma criança pequena, né? Esse é um dos problemas. Então, pode nascer criança prematura, né? O tempo de gestação dela pode ser encurtado, tá? Até para preservar a condição da mãe, né? E, portanto, vai nascer uma criança ou com baixa estatura, né? Com tamanho, os centímetros menor, né? Ou então com um peso também diminuído, ou as duas coisas. Aí depende da condição clínica de cada de cada mãe, de cada gestação aí. E a mãe também pode ter algum prejuízo, né, nos nutrientes que ela recebe dos alimentos, e pode desenvolver anemia. Então, já vai ter algum prejuízo aí. É sempre? Não, não é sempre. E principalmente se elas fizer um acompanhamento adequado. Uma outra coisa que pode acontecer, se a menina engravida e ela já tem um déficit nutricional importante, a gente pode ter má formação dessa criança, tá? Então, é importante saber também, isso que precisa de acompanhamento. Como a gente tem, assim, dentro do útero, uma criança pequena e com um cordão umbilical, né? Imagina essa criança pequena dentro de um espaço do útero, que talvez, né? O que pode acontecer também é que a criança tem muito espaço dentro do útero e a gente tem o cordão umbilical. E com o movimento da criança dentro do útero, a gente pode ter uma coisa que a gente chama de circular de cordão. O cordão umbilical pode girar em volta da criança, pode girar em volta do pescoço ou de algum membro que pode ficar comprometido durante o desenvolvimento, e isso também é um dos riscos, tá? Então, são condições que ocorrem mais, é lógico, numa adolescente grávida, e por isso que precisa ser acompanhada. A criança pode nascer com baixo peso, né, prematura, com baixo peso, e vai demandar um cuidado maior, né, também para essa mãe, que aí já vai complicando depois do nascimento, porque ela vai precisar de um acompanhamento pediátrico mais frequente, né, para acompanhar o desenvolvimento dessa criança. Então, são complicações contornáveis, né? Muitas delas contornáveis, né? Mas que, para uma adolescente de 19 anos, é uma situação, assim, um pouco... Não gostaria de falar a palavra pesada, né? Mas é uma condição que, assim, dificulta um pouco, porque vai mobilizar não só a mãe, né, do bebê, mas também toda a família, que vai ter que ajudar nesse cuidado, não é verdade? Então, esses são os problemas aí em relação à gestação em si, tá? E depois a gente tem os problemas de parto. Outra coisa, a adolescente grávida, ela tem um risco maior de desenvolver uma hipertensão.
hipertensão, tá? Também deve ser acompanhado, geralmente os médicos vão acompanhar bem isso daí. E durante o parto, geralmente, esses partos acabam sendo cesarianas, né? Dependendo da idade da menina e da condição anatômica e a condição física dela. Então, ocorre muito mais parto cesariano, tá? Até por uma questão de segurança para a mãe e o bebê. Pode ocorrer hemorragias, e todos os outros riscos que estão envolvidos ali durante qualquer outro parto, tá? Pode ser que eu me esqueça alguns detalhes, aí quem quiser pergunta. Mas, assim, não dá para falar tudo, mas só para vocês terem uma ideia, né, do que acontece com uma gravidez na adolescência, tá bom? Sim, eu só vou Então, por comentar isso... aqui, Marlene, rapidinho, que a gente está sendo acompanhada aqui pela Nathalie. Ela é uma aluna aqui que está acompanhando a nossa atividade a semana inteira, ela participou de várias, e aí eu agradeço que ela esteja aqui hoje também, nessa atividade sobre gravidez na adolescência e saúde pública, isso é muito legal. A gente também tem a participação do Wagner, do Victor e da Emily, então eu agradeço também a participação de todos vocês por estarem aqui com a gente, acompanhando. E principalmente você, né, Marilene, por estar acompanhando com a gente também. Sei que a gente ainda não tem algumas perguntas, mas eu fiquei meio curiosa com alguma coisa que você colocou já no comecinho, e aí talvez se eu colocar aqui, se eu já sane alguma dúvida, que são essas questões sociais mesmo, né? Então, realmente a família, ela tá junto com essa mulher, né, ou adolescente, né, no caso, grávida, e isso interfere também, talvez, na questão biológica para ela ter esse filho, sabe, para ela nessa própria gestação. Seria uma questão também que interferisse dentro dessa questão biológica, já que você trouxe essas duas faces da gravidez na adolescência, talvez seria uma coisa legal para a gente colocar aqui. Não sei se você consegue. Então, Carla, olha só, embora eu esteja colocando aqui só a questão biológica, né, mas a gente sabe, todo mundo sabe, né, que a questão socioeconômica também vai interferir, né? Então, vamos supor, mesmo numa mulher com acima de 19 anos, 25, 30 anos, mas que não tenha uma condição de alimentação, né, adequada, também vai sofrer, né, as mesmas consequências de uma menina, as mesmas não, mas algumas consequências, de uma menina que que tenha 19 anos e que esteja ainda em formação, tá? Então, vamos supor, se você pegar uma criança, uma menina de 19 anos, ela está bem nutrida, ela tem alimentação adequada em casa, tudo isso, mesmo assim ela tem um risco, porque o corpo dela ainda não está preparado, né? Você tem a questão até da formação óssea, né, da formação da bacia, tá? Que durante o parto, por isso que muitos partos são cesarianas, né? Não está formado ali, tá? Para a hora do momento do trabalho de parto, né? Passagem da criança, então toda aquela a região pélvica, né? Que o osso da bacia, né? O encaixe do fêmur, tudo aquilo lá ainda não está pronto para esse processo, tá? Só que a gente sabe que a questão da socioeconômica, né, onde você não tem uma nutrição adequada, você não tem uma ingestão de ferro, ácido fólico adequado, a pessoa ou não come carne, ou não come verdura, não tem esse conhecimento, né, então corre alguns riscos também, tá? Então, se você tem uma pessoa de uma família rica, que tem toda a condição, e a menina tem 19 anos ou menos ainda, ela também corre risco, tá? Agora, você pode ter, né, numa família uma condição socioeconômica menor, né, mais desfavorecida,
mesmo que ela tenha 25 anos, 30 anos, ela tem os riscos relacionados à condição socioeconômica, tá? Não sei se fica bem claro isso para vocês, tá bom? Sim, sim. Esclareceu, Carla? Claro, claro, esclareceu bastante em algumas coisas. Principalmente a questão, né, que você colocou social e biológica que está relacionada. Eu vou falar também aqui que a professora Girlene, lá do Rio de Janeiro, está acompanhando a gente, então eu agradeço, né, que esteja acompanhando a nossa atividade, ouvindo um pouco de nós todas, né, compartilhando um pouco. E nesse meio tempo, Marilene, apareceu uma pergunta da Cíntia aqui, perguntando se a adolescente tem mais chance de engravidar do que mulheres mais velhas. Ela tem bastante chance. Aí a gente tem que, olha assim, vai ver cada pessoa, né? Cada pessoa, depende aí da mulher mais velha, mas com certeza o adolescente tem grande chance de engravidar, né? Grande chance também. Eu não sei o que ela quer dizer mulher mais velha, não sei se é acima dos 40 anos, 50, não sei, né? Não sei o que quer dizer mulher mais velha, mas o adolescente tem bastante chance de engravidar. Tá? Sim, e esse adolescente com essa mais chance de engravidar, a Natália também, que está acompanhando a gente, né? Ela perguntou se teria os locais, né, da saúde pública, como os postos, né, que esses jovens teriam esse apoio. Não sei se você vai explicar no seu slide, né? Ou se você já quer falar sobre isso. Tá sem áudio, tá o... Ok, Isso. ok. A gente pode, tinha deixado para falar para o final, né? Que aí a gente vai falar de rede de apoio, tudo isso, tá bom? Tá certo, tá bom. Eu acho que deu para entender bem a questão do risco, né? Da gravidez na adolescência. A gente pode colocar algumas coisas sobre a apresentação, Carla, e você pode passar direto a apresentação das figuras para a gente falar um pouco sobre os métodos contraceptivos, tá bom? Tá bom. Vou colocar aqui pra gente. Só que eu tive um problema aqui no meu Facebook, que eu não consegui acessar a apresentação, tá? Ah, tá. Então ele... Então eu tô meio às cegas aqui. Tá bom? Mas eu vou falando. Pode ir falando. Eu vou falando. E aí você depois, se vai faltar alguma coisa, aí você vai me parando, tá? Tá bom, eu Então, falo. assim, o que a gente tem de métodos contraceptivos, né? A gente tem alguns métodos que a gente chama de naturais, né? Ou os métodos de barreira e os métodos hormonais, tá bom? É isso? Os métodos naturais, quais são, né? O coito interrompido, que eu não sei se todo mundo sabe o que quer dizer, coito interrompido. Eu sei, mas acho que é melhor deixar as pessoas que não sabem também, talvez você explicar. Então, tem meninos aí no grupo também, né, Carla? Sim, tem meninos no grupo. Meninos e meninas, né? Então, o que a gente chama de coito interrompido? Que na hora da relação, na hora da ejaculação, né, o menino tira o pênis de dentro da vagina e goza fora, né, da vagina. É isso, tá? Isso. E depois a gente tem também o método da tabelinha, tá? Aqui vai ser difícil de explicar, mas eu acho que muitas das meninas conhecem o método da tabelinha, né? Que é para você não ter a relação sexual durante o período de ovulação, não é? Tá bom?
Só que esses dois métodos são dois métodos de muito risco, tá bom? Tá bom. São dois métodos de muito risco. E eles são utilizados, geralmente, assim, para casais, para que são bem parceiros mesmo, né? Para as meninas que conhecem bem o seu corpo, né? Que conhece bem o seu ciclo menstrual, né? Que tem um ciclo menstrual regular. Então, você pode utilizar, mas que é um método, são dois métodos de bastante risco, ok? Aí a gente tem lá os métodos contraceptivos de barreira. Você tem aí, a gente começa com a camisinha, né? Isso, A estamos camisinha. na camisinha. Então, a camisinha masculina é o que todo mundo conhece, né? Que você pode comprar na farmácia e vocês podem também pegar no posto de saúde, tá bom? Se vocês forem no posto de saúde, sempre vai estar lá num lugarzinho que você passa e pega. Não precisa pedir para ninguém, ninguém precisa ficar sabendo, né? Que você foi lá solicitar. Geralmente tem disponível. A gente tem a camisinha masculina, né, que é utilizada, os meninos usam, né, que é colocado no pênis, e tem a camisinha feminina. Tá no mesmo slide, Carla, né? A camisinha feminina. Isso, agora tá na camisinha feminina. Camisinha feminina, que é utilizada pelas meninas, e elas vão introduzir essa camisinha na vagina, mas que precisa ter alguma habilidade, precisa ser ensinada a usar, tá bom? Depois a gente tem outros métodos de barreira ainda, que pode ser o diafragma, né? O diafragma também é usado pelas meninas, que também que é introduzido na vagina, que precisa de aprender uma técnica para colocar e tirar também. Depois nós temos os DIUs, né? É isso? Ou vai para a pílula, Carla? É DIU. Isso, é o DIU. O DIU É a gente o... chama de... Isso. A gente chama de dispositivo intrauterino, tá? A gente tem dois tipos de DIU, que é feito de um material de cobre, tá? E que vai atrapalhar ali a anidação do óvulo, tá? E depois a gente também tem o DIU com hormônio, tá? Que também é introduzido ali na vagina, né? Que fica ali é introduzido através da vagina, no útero, tá bom? Mas que tem que ser aplicado por um profissional de saúde, ou um médico ou enfermeiro, tá? Enfermeira, tá bom? E que são os métodos que também são usados. Tem o anel vaginal, né? Na verdade, depois do diafragma era o anel vaginal, Isso. né? Depois os injetáveis, o adesivo e o implante, né? Isso, então. Tem o anel vaginal também, que pode ser usado. O anel vaginal geralmente tem alguns com substâncias hormonais, né, que também auxilia ali. Outra coisa era Os injetáveis, né? Que os você tinha. injetáveis, tá? Então, a gente tem injeção de hormônios, né? Pode ser injetado, ou pode ser usado através de adesivo e através de implante subcutâneo, tá? Que você põe um dispositivozinho embaixo da pele, assim, que é introduzido por médico ou por enfermeiro, né? E esse dispositivo vai ficar liberando hormônio ali, também para evitar a gravidez, tá? E tem as pílulas que todo mundo conhece, Isso. né? A pílula que é mais conhecida da população de modo geral, tá bom?
Aí depois nós temos o quê, Carla? Uma pergunta, né? Se o uso dos contraceptivos, ele é uma afirmação, na verdade. O uso dos É. contraceptivos, ele não elimina o uso da camisinha, né? Nesse caso. Isso, exatamente. Isso aí a gente tem que usar como uma reza, é uma oração, tá bom? Então, que o uso de contraceptivos não elimina o uso da camisinha. Sabe por quê, Carla? Sim, porque são dois métodos, né? Que não necessariamente um seja 100%, né? Que vai garantir que não ocorra a gravidez, né? Então, se a gente combinar dois, pelo menos a gente tem um pouco mais de certeza. Não sei se É, cara. Não, é equivocado. Bom, você pode até usar dessa maneira, mas veja bem, aí você está esquecendo das doenças sexualmente transmissíveis, tá sim, bom? Então tem que lembrar disso, tá? E não, se você usa só o método contraceptivo, seja a pílula, ou, né? Você está deixando de se proteger contra as outras doenças sexualmente transmissíveis, tá? Ok? Então, sempre lembrar disso, porque eu estou falando. Isso tem que ser uma reza, uma oração, tá bom? é Tá? verdade. Então, para todo mundo tem que lembrar disso, tá? Bom, então a gente falou dos métodos. Cada método, eu posso ir lá e falar assim, eu quero usar a pílula, ou eu quero colocar o DIU, tá? Não, cada método tem que ser discutido com um profissional de saúde, tá? Ele vai fazer uma entrevista com você, vai te conhecer primeiro, para saber qual método é mais adequado para o seu estilo de vida, tá? Para a sua idade, né? Para escolher o melhor método, assim você tem uma eficácia melhor desse método, ok? Então, sempre procurar um profissional de saúde para te orientar, tá? Depois nós vamos falar disso daí. E o que mais? Então, E se falamos sobre os... acontece, né, Isto. o da gravidez, né, no caso na adolescência, como a gente É. pode... Então, eu vou falar um pouquinho da unidade básica de saúde, tá? Até para vocês, aonde vocês vão buscar informação para uso desses métodos ou outras informações sobre prevenção, sobre saúde, de um modo geral. Todo mundo tem, perto da sua casa, um lugar que se chama Unidade Básica de Saúde, não é? Ou postinho, não sei como é que vocês chamam, posto de saúde, lá onde vocês vão tomar vacina, né? E a maioria das unidades básicas de saúde tem uma equipe chamada Equipe Saúde da Família, tá? Mas mesmo as que não tem, sempre vai ter um enfermeiro ou um médico lá. Essa equipe é para cuidar da saúde de toda a comunidade em volta dela, tá? E os adolescentes sempre acham que são saudáveis, são os fortões, que nunca ficam doentes, e que não precisam de um posto de saúde, mas que, na verdade, são os que mais precisam, tá? Até por conta da orientação, né, sobre sexualidade, sobre métodos contraceptivos, métodos de prevenção aí de várias doenças, e também vacinação, tá? Então, o adolescente deve procurar o posto de saúde. Ele pode ir lá sozinho, ele não precisa ir com o pai e com a mãe, tá? Ele pode procurar o enfermeiro dessa equipe, né, falar onde mora, qual o endereço. Era legal se todos os adolescentes conhecessem, soubessem quem é o agente comunitário de saúde do seu bairro ou da sua região ali, tá? E fazer um vínculo com essa unidade básica de saúde, porque ali ele vai ter todas as informações seguras, todos esses métodos que eu falei para vocês, os enfermeiros são capacitados para ensinar cada um deles, para explicar cada um deles, para discutir com cada um de vocês qual o método
melhor para ser utilizado, tá? É o melhor local, é o local onde vocês têm para buscar informações seguras, tá? Sobre esse tema. Então, é um lugar legal para vocês saberem que existe, né? E que vocês devem procurar. Outra coisa o adolescente tem algumas vacinas para tomar. E muitos não vão, né? Ou não é? Então, é legal vocês procurarem um posto, até com a carteirinha de vacinação de vocês, ou mesmo sem a carteirinha, e se vocês já tomaram vacina nessa unidade básica de saúde, perto da casa de vocês, eles vão ter lá uma carteirinha espelho. Eles sabem quais vacinas vocês tomaram. Se vocês tomaram todas lá, né, nessa unidade ou nesse posto, eles vão saber que vacinas vocês tomaram e quais vacinas está faltando tomar, tá? Então, é bom procurar a unidade básica de saúde, mas não agora, nesse momento, né, com a crise aí da pandemia, tá bom? Esse momento é um momento um pouquinho difícil e não adianta vocês irem buscar esse tipo de informação que vão pedir para vocês irem depois, tá? O aluno Vinícius, ele estava acompanhando a gente na parte do método contraceptivo, né, e ele fez um comentário muito bacana de que ele achava importante disponibilizar principalmente esses métodos na escola, né, que é uma das coisas importantes a se colocar. Acho que não só discussão na escola, mas também, inclusive, as prevenções, né? Então, seria interessante, por exemplo, né, acompanhar essas duas coisas dentro da escola para que uma educação sexual pudesse ser pensada, né? Eu acho que dialogada, como você mesma disse, né? A intenção da gente era não falar só sobre gravidez na adolescência, mas o corpo humano, como que funciona, enfim, para não só os meninos e as meninas saberem, mas poderem saber sobre o próprio corpo, enfim, isso seria bem bacana pelo que o Vinícius tinha comentado. E uma coisa que a professora Girlene está perguntando, né, ou comentando nesse sentido, é sobre o aumento da DST, né, que são as doenças sexualmente transmissíveis, né, como a AIDS, e ela queria talvez que você comentasse um pouco mais sobre isso, talvez, né, não sei se tem contingência maior nesse grupo de adolescentes, se a gente poderia pensar, talvez, tanto nas escolas quanto em outros locais, para a gente realmente conversar, né, sobre esse tipo de doença, porque elas estão aqui, né, e não tem... eu acho que é um tipo de prevenção também. Ok, Carla. Então, existem estudos que mostram que tem aumentado o número de AIDS nos adolescentes, tá bom? Então, isso é preocupante, tá? E porque isso mostra que os adolescentes não estão se cuidando, mas que também é o papel da escola ou o papel do profissional de saúde que oriente essa população, porque é uma população hoje que não passou pela epidemia da AIDS como eu passei, ou as pessoas, né, com um pouco mais de idade passou. Então, nós que temos essa experiência, a gente deveria de passar essa informação para os jovens, porque o vírus da AIDS ainda circula pela população, né? Ela não foi eliminada, tem muitos doentes de AIDS com vírus, né? E que vai ser transmitido e vai chegar aos jovens com certeza, e tem chegado, tá? Isso aí é uma preocupação da área da saúde. Uma coisa que preocupa muito as gestantes também não só a gestante adolescente, mas de um modo geral, a sífilis, tá? Que também é transmitida através da atividade sexual aí, né? Essa doença, ela traz prejuízos grandes para o feto, o bebê, tá bom? Então, é importante que os adolescentes tivessem esse tipo de informação. Existiu, eu não sei se ainda existe,
nas unidades básicas de saúde, existia um projeto que era o Programa Saúde na Escola, que juntava a unidade básica de saúde e a escola local, as escolas locais, e a unidade básica de saúde levava esse tipo de informação, tá? Hoje, como eu não estou acompanhando, eu não sei se esse programa parou ou se ele ainda continua, mas que era bastante importante. Mas que a ideia, na época, era de capacitar os professores, né? Mas a gente sabe que a nossa sociedade, o Ministério da Educação, né, é, existe um tabu em relação a esse tema, tá? E é difícil, muitas vezes, para os professores, muitas vezes não dão nem essa formação para os professores, né? As faculdades que eles fizeram, tudo, não deram esse tipo de formação, né? E não existe programas, se existem, são muito poucos, programas que capacitem professores para fazer esse tipo de trabalho, né? E muitas vezes existe uma resistência também dos próprios pais, da sociedade, que acha que quando você aborda esse tipo de tema, você, está aguçando a cabeça dos adolescentes, aí eles vão transar mais precocemente. Então, são tabus que existem na sociedade e que às vezes acaba trazendo prejuízo para os próprios jovens, né? Mas eu acho que escola, sim, é um local desse tipo de aprendizagem, e a gente poderia até, sei lá, isso está dentro dos temas transversais, tá? Mas que nem sempre é aplicado na escola. Sim, a Mariana, eu agradeço a Mariana por estar presente também, assim como o Vinícius, que está aqui com a gente na live, por estar comentando e perguntando algumas questões muito importantes, realmente, porque a gente fica com dúvidas, e é muito legal que tenha alguém na área e que atue há um tempo já e possa responder para a gente, isso é muito bacana. E a Mariana, ela tinha perguntado, né, já sobre algumas doenças, né? Você acabou falando sobre a AIDS, ela tinha perguntado também sobre a herpes, né? E mais tarde ela perguntou de como são mais ou menos essas doenças, né? Como elas funcionam e como elas trazem essas questões de malefícios à saúde, né? Então, ao contrário, né? Como o que ela perguntou da AIDS, da herpes, enfim, como talvez isso reverbere no corpo da pessoa, enfim, quais são os malefícios que traz, né, dos alunos. Comenta aqui no nosso debate, fica muito interessante. Então, era o que eu tinha falado lá no começo, né? Para a gente chegar aqui para falar sobre gravidez da adolescência, a gente já deveria ter passado, né, por esse tema aí que são as doenças sexualmente transmissíveis, né? Mas a gente pode falar um pouco, né? Sobre a AIDS. A AIDS é uma doença que interfere no sistema imunológico do indivíduo, né? Que vai deixar ele propenso a algumas doenças infecciosas gravíssimas, tá? Não existe tratamento hoje para AIDS, tá? Existem medicamentos que vão controlar a carga viral, e vão evitar que esse indivíduo infectado tenha o seu sistema imunológico muito baixo e que o que para a gente é uma gripezinha, para ele pode se transformar numa pneumonia e comprometer, né, a saúde dele, assim, de maneira fatal, tá? Isso falando, gente, bem resumidamente, tá? Para outras complicações que ocorrem, tá bom? Aí a gente tem a sífilis, né, que eu estava falando, que a sífilis pode trazer prejuízo, inclusive, na formação do feto, né? Então, já vai nascer uma criança com problemas de má formação graves, e até cegueira, né? Outras doenças que ela citou aí, por exemplo, a herpes, né? A herpes é que pode também ser transmitido, né, através até do beijo, né, do contato dos genitais, né?
que também são doenças virais, tá? São doenças virais, que vai causar lesão na pele, né? Às vezes pode abrir feridas, né? Com cicatriz, e ela fica o tempo todo no organismo, né? Não é uma coisa assim que tem também um tratamento. Você tem remédio que diminui a, a lesão, tal, mas que não tem tratamento. Uma outra coisa, além da herpes, tá, o condiloma. O condiloma é importante, tá? Porque depois vocês procuram. O condiloma aqui, o pessoal existe uma preocupação muito grande com essa doença, porque é uma doença que vai causar, pode levar a câncer do útero, tá bom? Então, as mulheres, as meninas hoje que, transa sem camisinha, sem proteção, hoje está tudo bem, mas daqui 30 anos, 20, 30 anos, ela pode desenvolver o câncer, tá bom? Do colo do útero. E os meninos podem também desenvolver câncer peniano, câncer no pênis, tá? Por causa dessa doença aí, tá? E aí a gente tem um problema grande também, que o sexo oral, né? Que pode levar também esse condiloma para a garganta das pessoas, tá bom? Então, são cuidados assim que, parece muito bobo, né? Que não tem. Isso aí o pessoal só fala, não, mas a gente que está aqui pro lado de cá, da saúde, atendendo esses adolescentes, ou atendendo essas pessoas que estão expostas a esse tipo de doente, é muito ruim, porque um adolescente ou um jovem, né, que tem toda a vida pela frente, tem muita coisa para desenvolver na vida, né, ter o seu trabalho, fazer a sua faculdade e ter que estar se preocupando com a saúde, né, com coisa que poderia ser prevenida. Então, é ruim que a gente vê o quanto que a gente falha nesse sentido, tá? O maior problema dessas informações é que elas não chegam aos adolescentes, nem pela saúde e nem pela educação, né? E às vezes aí o que eu digo para vocês são jovens, eu acho que vocês mesmos devem ir atrás das informações que não chegam. Então, as pessoas que estão participando no grupo podem ser disseminadores, né, dessa informação que eu estou passando para vocês. Então, procurem a unidade básica de saúde, tá bom? Mas com certeza eu vou estar sempre do lado de vocês, das escolas aí, para levar essa informação, tá? Quer falar, Carla? Pode falar. Posso falar? Acho que a gente está meio que encaminhando um pouquinho para o final, né? A gente já está meio que encaminhando, mas a Cíntia mandou uma questão que parece bem interessante com o que a gente estava falando sobre as doenças sexualmente transmissíveis, né? E uma delas é sobre a identificação, né, de algumas doenças, que são DSTs. Recentemente eu acabei indo recentemente não, né? Faz mais de um mês por conta do coronavírus, mas eu acabei indo numa manifestação cultural, num sarau, e eu achei muito interessante, muito legal, que tinham mesas para a gente fazer o teste de AIDS e HIV, né? No momento, né? Na hora. Então, eram pacotinhos mesmo, e a gente podia trazer para casa também, para, não sei, o irmão, primo, tio, enfim, que pudesse utilizar dessas fórmulas de identificação realmente. E aí eu achei legal que isso trazer aqui, né? E não sei se tem outras formas de identificar essas doenças, né? Para além desses métodos, ou se você tivesse uma indicação também, não sei, de lugares, né, postos especificamente que possa identificar essas doenças, talvez. E mais uma perguntinha para encaminhar também é como fica, né, a situação das mulheres, de maneira geral, grávidas nessa pandemia, né, nessa iminente pandemia, enfim, nessa situação que a gente está do coronavírus, quais são as formas, para além, né, do que a gente realmente está fazendo, de lavar as mãos, de usar o álcool em gel, para a gente realmente
se preocupar com a nossa saúde, com quem a gente ama do nosso lado, de estar realmente preocupadas e tentar esse isolamento físico, mas não social, né, que a gente está tentando aqui também com as atividades. Então, ficam essas duas questões para o finalzinho para a gente ir encaminhando, e se você quiser colocar mais algumas coisas, fique à vontade, tá, Marlene? Obrigada, Carla. Olha, teste rápido. Então, as unidades de saúde têm os testes rápidos, né? Isso aí é importante também. Mas esse teste rápido, muitas vezes pode dar um falso, né, positivo. Então, esse teste vai ser rechecado. Aí, o indivíduo vai ser reavaliado por um médico, profissional de saúde, e ele vai ser acompanhado, é lógico, né? Então, se você fez um teste rápido e deu positivo, corre no posto de saúde. Quer dizer que tá? Não, tá? Pode ser um falso positivo, mas ele vai ser examinado e vai ser acompanhado pela equipe, colhido exames específicos para a doença, tá? Vai ser tudo checado direitinho, tá? Então, Carla, para a gente finalizar a nossa apresentação, que a gente ainda não falou das meninas que estão grávidas, né? O que elas devem fazer, porque Sim. pode ser que algumas meninas que estejam participando, estejam grávidas, ou conheça alguém, né? Então, são informações importantes, tá? Se você tiver desconfiar que está grávida, tá? Procura uma rede de apoio, tá? Essa rede de apoio pode ser a unidade básica de saúde, procura um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, no posto de saúde, tá? Nunca abandone a escola, tá? Porque apesar desse período turbulento que você vai passar, você vai precisar muito da escola, tá? Porque a gente sozinha, a vida já é dura de levar, né? E ainda com uma criança, ter que criar uma criança, e quando a gente se afasta da escola, a gente perde várias coisas na vida, né? A sua condição socioeconômica, cultural vai ser comprometida, porque a gente sabe hoje que mesmo com escolaridade, a vida está difícil para todo mundo, de arrumar um emprego, né? De arrumar uma colocação, de conseguir uma renda. Então, a escola tem um papel muito importante na sua vida futura. Então, não abandone a escola, né? E a escola também vai ser uma rede de proteção sua, tá? Porque a escola também tem programas específicos para as meninas que estão grávidas, né? A escola tem que se adaptar para dar condição dessa menina, para ela continuar frequentando as aulas, inclusive depois que a criança nascer, tá? Então, a escola é uma rede de apoio. As unidades básicas de saúde vão ajudar muito, e ela precisa de um acompanhamento médico, né, ou de uma enfermeira da unidade básica de saúde, porque a gravidez dela é classificada como uma gravidez de risco, e ela vai precisar de cuidados especiais, tá, durante suplementação de ferro, suplementação de vitaminas, tudo isso ela vai precisar para garantir que esse bebê tenha uma condição adequada de desenvolvimento, tá? E para lá na frente, na hora do parto, também você não ter nenhuma complicação, e depois que a criança nascer também, se a criança nasce prematura, ela vai precisar de todo um cuidado especial, tá? Não se afaste da família, não se afaste da rede que vai te dar suporte. Muitas vezes a menina engravida e ela acha que, não, eu vou embora com o rapaz porque ele vai cuidar de mim, e muitas vezes não é isso que acontece, tá bom? É importante também que a criança tenha um pai, né? É importante também a participação do pai em todo esse processo, mesmo que esse casal não vá ficar junto, não vá se casar, não vá morar junto, né? Mas a gente tem estudos de que quando essa gravidez acontece, não gosto de falar de gravidez indesejada, né? Parece que não quer, né? Assim, não queria que acontecesse, mas aconteceu, então a criança não é
ela não é indesejada, né? Ela tem que ser desejada, ela tem que ser querida, ela tem que ser aceita, né? Se ela for aceita, se ela for protegida também pelo pai, né? É uma rede maior que essa criança vai ter ao longo da vida ou durante todo esse processo de desenvolvimento. Então, é importante a participação do pai da criança, né, e a busca por rede de apoio, porque não é um processo que dê para passar sozinha, né, principalmente um adolescente que não tem nenhuma condição nem financeira, nem de muitas vezes, de conhecimento básico, né, ou de, sei lá, então você corre o risco de, por exemplo, uma adolescente que já tem, assim, um limite, já vive no limite, né, pode ir atrás de droga, atrás de álcool, coisas que vão piorar ainda a condição dessa gravidez, tá bom? Então, se vocês são amigos, né, se vocês são colegas, se vocês vivem dentro de uma mesma sociedade, assim, eu vivo dentro dessa sociedade também, e acho importante proteger essas pessoas, né? Ela não ficou grávida, ai, porque, ai, desmiolada, ai, porque quis, ai, porque. Não, aconteceu. A gente vai errar na vida muitas vezes, né? A gente vai fazer um monte de coisa errada na vida, né? Não propositalmente. Não vou fazer errado porque, eu quero atenção, vou fazer errado porque quero ser transgressora. Não, errei. Então, a gente precisa proteger essas pessoas, a gente que tem conhecimento, nem que seja a sua colega, uma palavra de carinho, uma palavra de ânimo, né, de coragem, e a família também deve apoiar nesse momento, tá? Porque se não acontecer isso, são duas pessoas, né? São duas pessoas que estão em gravíssimo risco, né, de vida. A vida já é dura, com tudo certo, com tudo encaminhado. Não é isso? E aí a gente tem que apoiar mais ainda, tá bom? Bom, encerrando isso, era legal que a gente fosse uma coisa presencial, mais dinâmica, né, com outras, mas infelizmente desta maneira. Com relação ao coronavírus, então, né, além de todos os cuidados que vocês estão tomando, né, do distanciamento social, na medida do possível, que eu sei que muita gente trabalha e tem que trabalhar, né, o uso do álcool gel, que vocês já ouviram falar de monte, né, lavar bem as mãos, tá. Então, o que acontece com as grávidas? A grávida, geralmente, tem a sua imunidade um pouco mais diminuída, tá, em relação às outras pessoas. Por que isso? Porque ela está gerando lá dentro dela um bebezinho, né, um ser que é diferente do organismo dela. Então, a tendência, se ela tivesse um sistema imunológico bem forte, bem, né, fortalecido, normal, ela iria rejeitar essa criança, tá? Então, ia acontecer um aborto, né? Essa criança não ia se desenvolver. Então, olha como a natureza é sábia, né? A natureza diminui esse sistema imunológico da mãe para que aquela criança consiga ser aceita pelo organismo dela, né? Não é bacana isso? Tá? Só que quando acontece isso, essa mulher, ela também fica com o sistema imunológico diminuído para as outras coisas, para os outros micro-organismos, né? Então, a gripe é sempre um problema para as mulheres grávidas, né? E essa daí também a influenza, né? Por isso que as mulheres grávidas são vacinadas durante o período das gripes, né? E o coronavírus. Bom, tem que se proteger da mesma maneira que se protege das outras gripes, tá? Então, todos os cuidados de lavagem de mão, evitar o contato social, todas as medidas de proteção. Se for uma grávida que pode, tem a condição de ficar em casa e que não precisa ir trabalhar, não precisa ir para a rua, que fique em casa, se resguarde o máximo que puder, tá bom? O máximo que puder. E com todos os cuidados, lavagem de mão, contato com as pessoas, né, evitar contato com as pessoas. É para ficar trancada? Não, vai lá na porta, dá uma volta na rua, mas não pode aglomerar, tá? Se chega um para conversar, chega outro para conversar, olha, preciso ir embora, gente, que já deu a minha hora, tô indo, tá? Então não é para ficar em aglomeração, não é para ir em supermercado, não é para ir no açougue, outra pessoa pode fazer isso para ela, ou se ela tiver que fazer,
no horário onde não tem menos movimento, tá bom? Mas isso de um modo geral. Agora, eu andei lendo aí, não existe assim, não existe um trabalho assim, dizendo que se existe transmissão da mãe para o feto, para o bebê, não existe esse trabalho ainda, até porque o pessoal ainda está fazendo esse tipo de estudo, a gente vai saber isso daí lá para frente ainda, né? Por exemplo, se a criança nasce, se separa a criança, se a mãe está com coronavírus, vamos supor, tá? A grávida está com coronavírus, na hora do parto, separa a criança, não separa a criança, bom, aí tudo vai depender da equipe que vai estar atendendo lá, tá? Existem, li alguns trabalhos, algumas coisas, que diz que, às vezes, a separação da criança, da mãe, acaba trazendo mais prejuízo para a criança do que o risco dela se contaminar com o vírus. Se tomados todos os cuidados de uso de máscara, lavagem de mão e todos os cuidados que a mãe possa ter, tá bom? Então, até o momento, não existe nada assim que coloque mais risco, né, do que uma mulher grávida já tem, em relação ao coronavírus, tá? Que ainda os estudos estão sendo feitos, né? É lógico, o pessoal agora, no momento, está dando conta de atender as pessoas que estão com a doença aí dentro dos hospitais, que está uma loucura no mundo inteiro, tal, né? E esses trabalhos, eles só vão sair mais para frente, né? Mas, assim, preliminarmente, não existe nada, nem, pelo que eu li, assim, não existe nenhum risco maior, né? Como, por exemplo, o que aconteceu com a Zika vírus, né? Que teve um problema grande aí de microcefalia, né? Crianças que nasceram com microcefalia devido à Zika vírus. Por enquanto, não existe nada assim nesse aspecto, tá bom, Carla? Tá certo. A gente tem um comentário, né, da professora Girlene, ela disse isso mesmo, doutor, estamos com eles, né, ela é uma professora, tá falando que realmente as professoras estão com os alunos também, então ela quis manifestar, né, que realmente é importante essa ligação entre a saúde e a escola, e que os professores estão realmente presentes ali também, fazendo esse papel, né, com vocês. A aluna Mariana, de novo, ela veio com uma pergunta que, na verdade, ela disse que foi uma amiga dela que fez, de quantos dias é normal a menstruação atrasar, né? E a gente, com essa pergunta, a gente fica encaminhando realmente para o fim, né? Eu deixo aqui só um comentário de que você, Marlene, tinha comentado com a gente de que a gente teria compartilhar, né, um documentário, né? E a gente vai colocar no link no comentários aqui no final da nossa live, vai ficar salva a nossa atividade num vídeo, então vai estar depois na nossa página do Facebook essa atividade para todos os que quiserem assistir, e aí no finalzinho a gente vai colocar no comentário um link de um documentário que você tinha a respeito da legalização do aborto, né? Poderia ter sido uma discussão aqui, mas não veio uma pergunta referente a isso, mas a gente pode ter outros momentos também, né? Outras atividades que possam tratar sobre isso. Mas para como deixar como um pontapé, a gente deixa esse link também no final, nos comentários, para quem quiser ter acesso a essa informação, a ter acesso a esse debate e tal, inclusive talvez pensar em atividades para isso também. Então a gente está aqui para fomentar mais o debate. Então fica com essa última questão, né, da amiga da Mariana, que é essa questão de quanto tempo é normal, né, atrasar a menstruação. E só mais uma coisa é que a gente tem alguns comentários também agradecendo, né? Então a Cíntia também está acompanhando a gente, né? Ela disse: muito bom, Marlene, parabéns, super didática, obrigada pela apresentação também, né? E a Girlene de novo agradece muito pela sua disponibilidade, as suas informações. A Mariana também agradece, a aluna Mariana agradece também por você estar compartilhando um pouquinho do seu conhecimento com a gente, a sua disposição por estar aqui, e eu também agradeço muito por você estar aqui.
E aí fica nessa questão aqui da amiga da Mariana. Então, por isso que é importante a gente sempre ter um acompanhamento com um enfermeiro, né, um profissional de saúde na unidade básica de saúde. Então, atraso menstrual, para quem tem uma menstruação muito regularzinha, né, muito regular, 10 dias de atraso, eu aconselho a procurar a unidade básica de saúde, tá bom? E lá fazer todos os testes, faz o teste na hora, tá? Faz um teste preliminar na hora, e na hora você vai saber. Só que só é confirmado também depois que colhe todos os exames, né, direitinho, e, mas isso aí é feito com acompanhamento do enfermeiro, tá bom? Então, algumas meninas têm irregularidade menstrual, aí fica meio difícil de saber, não é verdade? Mas por isso que é importante fazer um acompanhamento com o enfermeiro ou com o médico, com o ginecologista, né? E, geralmente, nas unidades básicas de saúde fazem esse acompanhamento. Então, se você já tem uma vida sexual ativa, você tem que fazer o acompanhamento, tá bom? Até para evitar, receber orientações para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, né? Isso daí é importante. Depois nós falamos a questão do aborto, que a gente não discutiu, e, assim, não acho às vezes dá muita, não cabe nesse espaço aqui, por causa do tempo, tal, porque seria uma outra abordagem, né? Mas é importante que vocês pensem na questão do aborto, porque é fácil a gente falar, né, se sou contra ou se eu sou a favor, se eu não vivo aquela vida, né? Então, esse documentário vocês conseguiram o link, né, Carla, que vocês podem disponibilizar, ele é importante para fazer cada um pensar na questão do aborto, né? Porque cada um vai pensar do seu ponto de vista, né? Do lugar onde você está. Então, não adianta outra pessoa dizer se é a favor do seu aborto ou não, tá? Então, são questões, assim, que toda a sociedade tem que pensar, né? A quem cabe decidir, né? A quem cabe decidir um aborto. E esse documentário é muito bacana, eu indico, assim, para vocês pensarem sobre a questão do aborto, tá bom? Tem uma passagem lá que fala de uma situação em que uma brasileira que saiu daqui do Brasil e foi para a Alemanha, e chegou lá, ela descobriu que estava grávida. E só falando desse trecho assim, que na Alemanha eles te dão todas as condições para você não fazer o aborto, te dispensam do trabalho, te dão um incentivo financeiro e um monte de outras coisas. Mas se você falar, não, eu dispenso tudo isso porque eu realmente quero abortar, e lá é feito o aborto, né? Diferente de outros países, ou país como o nosso, que às vezes você não tem nem espaço, nem lugar para discutir a questão do aborto, não é? Então, é isso, Carla. Mais alguma pergunta? Não, nós não temos mais nenhuma pergunta, só bastante comentários de que querem muito ver esse documentário, então acho que a gente deixou instigada também, fico muito feliz que numa atividade a gente passe informações, mas que a gente deixe não dúvidas, mas né, aquela pulguinha atrás da orelha para a gente procurar mais coisas, para a gente buscar informações, como você disse, né, Marlene, de realmente buscar um auxílio, ir no ginecologista, que é muito importante, não só para prevenção de doenças, mas para a gente saber como está o nosso próprio corpo também, tanto meninos quanto meninas, que é importante, né? Fazer o autoexame também de mama e também em redes de apoio para a gente ter esse respaldo. Eu agradeço muito de verdade você estar aqui e poder falar, tirar muitas dúvidas com a gente, poder conversar conosco.
e proporcionar um momento bem legal, assim. Eu não sei se você tem mais alguma questão, colocar mais algum comentário. Eu já iria finalizar realmente a nossa atividade e colocar os nossos informes para a semana que vem, porque a gente continua com a atividade semana que vem também. Então, deixo o microfone aberto para saber se você quer falar mais alguma coisa ou eu posso ir já para os informes também. Bom, olha, eu queria, assim, o que eu tinha para falar, eu espero que seja isso. É lógico que às vezes falta um monte de coisa, né? Mas é bom que a gente tenha esse canal, né? Se o pessoal quiser tirar dúvida, tudo é legal. É, eu queria agradecer bastante, tá? Você, Carla, a Natália, né, que deu esse suporte aqui para lidar com essa tecnologia toda que para mim ia ficar um pouquinho difícil, mas é uma modalidade nova, né? Legal, a gente podia até desenvolver né, tecnologia para abranger uma quantidade maior de pessoas, né, em locais distantes, né? Eu achei super bacana isso daí, gostei mesmo, tá? Eu agradeço bastante você, a Natália, por ter me dado esse suporte aí. Aí queria agradecer também as pessoas que participaram, é uma pena que a gente não consegue, né? Olhar os olhinhos das pessoas, né, que estão aí, que eu preferia, né, também, né? Preferia também, eu gosto de ir para as escolas, de conversar com os professores, conversar com os alunos, né, com os porteiros, sei lá, tem um monte de gente lá dentro, né, que a gente, dá uma paradinha, conversa, e as pessoas olham curiosas, o que você veio fazer e tal. Então, isso daí é uma coisa que eu gosto muito, né, de estar em contato lá dentro da escola mesmo. Mas que aqui, ah, foi legal também, né, que às vezes a gente alcança pessoas que estão um pouco mais distantes, né, ou que não têm a condição de estar lá naquele dia, naquele lugar, naquele horário e tal, foi bacana também, tá bom? Agradeço bastante a participação de todo mundo e em especial vocês duas aí que me ajudaram bastante. Muito obrigada. A gente aqui agradece, a gente fica muito feliz, eu dar aquele calorzinho no coração, né? Porque nesse meio, né, do coronavírus a gente tem um contato, né? Não tem esse olho no olho, mas tem um contato com uma professora, por exemplo, que está no Rio de Janeiro, né? Já tivemos atividades aqui que tinha alunos em Tocantins conversando com a gente, então eu fico muito feliz que a gente, nesse meio de, né, instabilidade, a gente possa ter um pouquinho de contato, isso é muito legal. Então, aqui eu vou indo para o encerramento, né, da nossa atividade, fico muito feliz, agradecida por tudo que está acontecendo. A gente vai ter, na próxima semana, uma atividade de política, né, às 16 horas. Na quarta-feira teremos uma atividade de turismo às 13, de sustentabilidade na quinta-feira às 13 também, e design às 10 horas da manhã. Então, a gente também está recheado de atividades na próxima semana. Eu espero que a gente possa continuar tendo esse contato, né? Não que não seja no olho, né? E pegar mesmo, mas que a gente possa conversar e ainda ter uma dinâmica e sentir que somos humanos, né? A gente conversa, enfim, interage e possa proporcionar essa dinâmica no Brasil inteiro. Então, eu agradeço mesmo, Marlene, agradeço a todos que participaram, todos os professores, todos os alunos que comentaram, aqueles que só viram mesmo. E aqui no comentário, a gente já deixou o like, né, do documentário, então já está aqui acessível. A gente acabou de ver aqui num comentário que a professora Mônica convidou você, Marlene, para ir lá na escola dela em Mogi das Cruzes. Então, quando tudo normalizar, você está super convidada. Aí eu vou, hein? E a gente agradece, né? Obrigada mesmo por todos vocês estarem aqui participando com a gente. E é isso. Obrigada, Marlene, novamente. E é isso. Obrigada, pessoal. Um beijão virtual para todo mundo. Abraço virtual, né? Sim.